Olá, galera! Vamos iniciar mais uma aula de Sociologia, mas vamos relembrar um pouquinho da aula passada. Na aula passada, nós estudamos algumas características do estudo da Sociologia de acordo com Comte, ou Comte, como chamam, né? Comte dizia, por exemplo, que dentro do estudo de todas as ciências, através das eras, das fases da história, elas passaram por três estados, três fases: a teológica, a metafísica e a positiva. A teológica era a fase da ciência onde tudo era atribuído a Deus, todas as coisas eram explicadas através da religião. A metafísica foi uma fase onde o homem rompe com a religião, mas ainda não encontra o ápice, né, do estudo da ciência. Ele começa a usar a razão, a filosofia como forma de explicar os fenômenos. E a fase positiva, finalmente, que era que Comte defendia, era a fase onde o homem começava a alargar tanto da teologia quanto da metafísica e buscar nas ciências, nas leis naturais, a resposta para os fenômenos. E assim alcançavam a sabedoria, alcançavam o conhecimento, a realidade dos fatos. Também falamos na última aula da classificação das ciências. Para Comte, algumas ciências já eram positivas, ou seja, já tinham alcançado essa fase onde o estudo tinha etapas, tinha todo um procedimento, toda uma técnica, e essas disciplinas eu citei na última aula. Como exemplo, nós temos algumas exatas, como a astronomia ou a matemática. Ele também cita a física, a química e a biologia como disciplinas que já tinham alcançado esse patamar, e a sociologia, que agora estava entrando nessa fase positiva, como ele também chamava física social. Foi o primeiro nome dessa nossa disciplina, sociologia. Então vamos à aula de hoje aprender um pouquinho sobre estática e dinâmica sociais? A palavra estática já traz pra gente uma lembrança de estátua, de algo que está parado, inerte, não se mexe. É exatamente isso. Para ele, a estática social são coisas que existem em todas as sociedades, independente da época histórica. Todas as sociedades vão ter esses elementos da estática social. Quais são esses elementos? Coloquei aqui no quadro para vocês, ó. Religião, linguagem, família, propriedade e governo. Todos esses elementos, eles servem para dar ordem à sociedade. E como eu já disse, existem em qualquer sociedade. Se você for pesquisar as sociedades lá nos primórdios, lá na era medieval, lá na era antiga e até mesmo na pré-história, você vai ver que todas as sociedades, elas tiveram, com certeza, uma religião, uma forma de professar a sua fé, algo no que acreditar, né? Mesmo que isso independa de exatamente algo que seja com deuses, né? Pode ser qualquer tipo de crença, qualquer tipo de fé que leve a sociedade ao altruísmo, a ter o quê? A ter sentimento de solidariedade, né? Isso que era religião para Comte. Linguagem. Todos os povos de todas as épocas tinham uma linguagem, uma forma de falar, de conversar. É através da comunicação que a gente fica sabendo de tudo que acontece no mundo à nossa volta. Então, geralmente tinha uma linguagem oral, né? Depois foi se desenvolvendo uma linguagem escrita e hoje nós temos formas muito diversas de comunicação. Depois nós temos aqui a família. A família também é algo que para a sociedade é muito importante. Por quê? Porque é a primeira instituição da qual você participa. E ali você aprende como lidar com a sociedade, como ser um cidadão, né? A família, ela está muito ligada a essa coisa do afetivo, de fazer com que você seja uma pessoa que tem sentimentos pelo outro, né? Então a família é muito importante nesses elementos, e toda a sociedade que você estudar tem famílias. Propriedade. Esse sentido de propriedade é quando você entende que existe algo que é seu, não é? Toda a propriedade, ela tem um dono. Então, quando eu digo propriedade privada, eu quero dizer que algo pertence a alguém ou a um grupo de pessoas. Comte dizia que toda a riqueza devia ser gerada coletivamente e devia ser distribuída coletivamente também.
Só que o direito de propriedade era individual, de cada um. Então, se eu tenho a minha casa, a casa é minha, não é de todo mundo, né? Apesar de que eu posso conquistar a minha casa com a ajuda de toda uma sociedade. Mas aquela casa vai ser minha propriedade. Então, esse é um fundamento que existe desde os primórdios. Meu território, minha casa, minha família, minhas riquezas, meus bens. Isso são conceitos assim que nunca vão deixar de existir. Governo, toda história mostra pra gente que os povos ao longo dos tempos estabeleceram um governo, mesmo que esse governo lá nos primórdios da história fosse o mais velho da família, que orientava, que guiava. Depois os sacerdotes, porque eles eram muito importantes dentro das sociedades mais primitivas. Então eles exerciam uma forma de governo, uma forma de controle daquela sociedade. E até hoje nós temos formas diferenciadas de governo, né? É esse governo que impede que a sociedade se disperse e faz com que a sociedade se una, tenha coesão. Isso é muito importante, essa palavra é importante para Conte. Coesão social, uma unidade, um objetivo único que faz a sociedade se unir e ir em busca. Ou seja, os esforços individuais vão se somando para que todos saiam ganhando, tá? Bom, tudo isso, como eu já disse para vocês, é para promover o que na sociedade? Ordem. Essa era uma palavra muito importante para Conte, lembra? O amor por princípio, a ordem por base. Então, todos esses elementos aqui, ó, servem para estabelecer a ordem. E dentro dessa estática social, ele dizia que havia dois princípios que não podiam ser dissociados, ou seja, não podem ser desligados, que são a separação dos ofícios e a convergência dos esforços. Mas o que é isso? Separação dos ofícios e convergência dos esforços. Ora, numa sociedade, os indivíduos têm habilidades diferenciadas e cada um vai exercer uma função dentro da sociedade. Alguns vão ser policiais, outros vão ser professores, alguns vão ser advogados, outros vão ser cabeleireiros. Cada um vai existir para prestar à sociedade um serviço, para executar um tipo de função. Mas esses esforços, eles precisam ser somados, eles precisam convergir todos para o bem da sociedade. Ou seja, não adianta eu trabalhar somente pensando em mim, pensando na minha família. Eu tenho que pensar que tudo aquilo que eu faço em sociedade vai ter um impacto social. Ou seja, todos os esforços dos indivíduos, apesar deles terem a separação dos seus ofícios, seus esforços têm que convergir para um único objetivo, para o bem da sociedade, para o bem de todos. É como se fosse uma fábrica, né? Imagina, um vai apertar o parafuso, o outro vai cortar o tecido, o outro vai costurar esse tecido, o outro vai consertar as máquinas que por acaso quebraram ou tiveram alguma dificuldade na engrenagem para funcionar. O outro vai embalar o produto e assim todos eles vão participar de uma parte da produção. Quando o produto chegar ao final, ele vai ter sido produzido por muitas mãos, pela cooperação de todos, apesar de que cada um fez apenas uma parte. Isso para Conte era o resumo da estática social. Ficou claro para você? Uma coisa muito importante para Conte era essa coisa da convergência dos esforços. Por quê? Porque ele acreditava que tudo isso dependia de uma sociedade mais harmônica, de uma sociedade que caminharia feliz e teria progresso, com certeza. Para Conte, isso então representava a sociedade como um organismo. Se cada um fazendo a sua parte e todos juntos, somados os esforços, vão resultar num produto final que vai ser de sucesso, então a sociedade é como um organismo. E aí, por conta dele falar isso, que cada pessoa ou cada grupo na sociedade desempenha um papel como se fosse o corpo humano e cada um é um membro ou cada um é um órgão, ele foi chamado de um cara conservador, foi chamado de organicista. Por quê? Por conta dessa visão orgânica, biológica da sociedade.
Mas ele mesmo dizia que ele não era organicista. Por quê? Ele usava esse exemplo e tal da sociedade, como se fosse um organismo, mas ele não achava que esse era o melhor exemplo. Ele achava que isso até causava alguma confusão no entendimento das pessoas. Então, por isso a gente não pode dizer, não pode afirmar, apesar de muitos sociólogos dizerem que ele é um organicista, tá? Mas ele tinha um pouco dessa visão aí. A outra questão é que ele dizia que a sociedade não pode ser como um organismo. Por quê? Porque um organismo, ele não tem uma coisa que todo ser humano tem dentro de si, que é o egoísmo. Você não pode dizer que o seu estômago é egoísta, ou o seu cérebro é egoísta, o coração é egoísta, né, dentro do funcionamento do seu corpo. Todos eles trabalham e não tem esse sentimento. Mas o ser humano, ele tem essa propensão. E por conta dessas diferenças, dessas divergências, desses conflitos, o que acaba acontecendo na sociedade? A luta de classes entre os mais pobres e os mais ricos, né? Acontecem os protestos, acontecem guerras, acontecem uma série de coisas por conta do quê? Dessas situações conflituosas. Mas Comte, ele até dizia que isso pode acontecer, né? Os conflitos, né, entre patrões e empregados vão acontecer, os conflitos sociais, os conflitos em família. Mas o que ele não apoiava? A violência. Ele achava que tudo isso tinha que ser resolvido na base do diálogo, na base da ordem. Se fosse preciso usar a violência, que o governo utilizasse essa violência, mas como último recurso, quando já não tivesse mais nenhuma forma de diálogo, nenhuma forma de conversa, para manter a ordem, aí sim o governo poderia usar de uma certa violência, mas só para conter a balbúrdia, só para conter a confusão. Depois disso, volta-se ao estado de calma, né, e racionalidade. Então, para Comte, isso era muito importante. A sociedade, ela tem que entrar em consenso, em acordo. As pessoas precisam aprender a conversar e a chegar a um denominador comum. Isso era para Comte algo fundamental para toda a sociedade que pudesse ser chamada de modernizada, de moderna, tá? Agora, a dinâmica social já era uma outra questão para Comte. Eu coloquei aqui desse lado para que vocês vejam. A dinâmica social, ela se baseava nesses 4 princípios aqui. Muita lei, né? Comte devia ser um cara que tinha algum problema com lei, porque como ele criou o negócio de lei. Então, já vimos na última aula a lei dos 3 estados, a classificação das ciências. Dentro da dinâmica social existia uma outra lei que ele criou, que era a lei dos 3 estados práticos. Que é isso? Já não tinha lei dos 3 estados, agora tem que ter a lei dos 3 estados práticos. Todo governo, ou seja, toda nação, todo estado, né, no sentido de país, ele passa por 3 etapas, por 3 fases, até ele alcançar a fase positiva, até ele chegar à modernização, que são o quê? Primeira fase de conquista. As nações, elas guerreiam, elas brigam por território, né? Como a gente viu muitas guerras acontecerem no mundo. Mas passada essa fase de conquista, de briga por territórios, por riquezas, os países, eles entraram numa fase no mundo que foi de defesa, ou seja, eu não quero guerrear com você, mas se você vier, eu vou me defender, unicamente me defender. Mas eu não tenho mais essa necessidade de sair conquistando novas terras, de brigar com todo mundo por poder. E a última fase seria a fase pacífica, onde os governos dos países do mundo estariam entrando em acordo, em conversa, em reuniões, não é? Seriam representados em reuniões internacionais, como a gente vê na ONU, essas coisas, né? Então, esse tipo de pacifismo, de conversa, de diálogo entre os países seria, sim, o ápice da modernização, tá? Dos países, das sociedades capitalistas. A última lei aqui que ele cria é a lei dos 3 estados afetivos. O que é isso, Comte? A lei dos 3 estados afetivos, ele dizia que todo ser humano, ele vai passar por 3 fases, tá? Nessa questão afetiva. Primeiro, ele vai ter o afeto familiar.
vai ser a primeira forma de amor que ele vai entender, de afeto, de aproximação, de vontade de proteger. Depois de algum tempo, o indivíduo ele desperta o sentido de nação. Ele começa a querer defender, amar, né, proteger o que é mais próximo dele, que é o seu país, as pessoas que convivem com ele, a sua sociedade, né? Como quem gosta muito dos vizinhos, dos amigos, você não quer que eles morram, você não quer perdê-los. Então o que você faz? Você passa a defender essas pessoas que fazem parte de um vínculo maior que a família. E por último, a humanidade. O ser humano, quando ele chega assim no ápice do seu pensamento racional, né, do afetivo, ele começa a pensar numa coletividade maior. Ele começa a pensar, a ter um senso de mundo, de respeito entre as nações. Então seria algo que levaria os povos do mundo a cada vez mais se respeitarem, se amarem, se compreenderem, aceitarem as diferenças entre uns e outros. Sacaram? E o que tudo isso tem a ver? A dinâmica social, ela varia pelo seguinte: o tempo modifica os elementos da estática. Através dos tempos, a religião muda. Muda ou não muda? Sua forma de proceder. As famílias mudam. Não mudou o conceito de família? Hoje você tem diversas formas de família. Ao longo do tempo, os governos mudam. As formas de governo foram mudando ao longo das eras. Né? A democracia foi tomando espaço. A linguagem muda, as formas de se comunicar ao longo do tempo e com a ajuda da tecnologia se transformam. Ou seja, esses elementos eles não saem da sociedade, eles permanecem. Mas ao longo do tempo eles vão se modificando. Por quê? Porque existe uma dinâmica social, que é o quê? O passar do tempo através dessas leis aqui. A sociedade ela vai mudando os seus elementos da estática através do quê? Desses estados. Através do tempo mudou a forma como o homem encara a ciência. Através da classificação das ciências, que para Conte era algo muito importante, todas as ciências chegarem, né, a um acordo, a fase positiva. A lei dos 3 estados práticos, né, que é o quê? Ao longo do tempo as sociedades foram se transformando até chegar no pacifismo. A lei dos 3 estados afetivos, que é o quê? Você ir ganhando aos poucos, né, a sociedade ganhando senso de mundo, de uma coletividade mais ampla, um senso de amor pela humanidade. Deu para entender, galera? Eu espero que a aula tenha sido clara para vocês. Qualquer dúvida, mandem para mim. Por favor, avisem os colegas para preencher o formulário e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!